Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. E desde já peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo, em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa grande família. Ative também o seu sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando, deixe seu like, seu comentário. E vamos fazer com que o Evangelho possa também ser semeado diante das redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube. Hoje, nessa quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o popular Frei Galvão. Frei Galvão nasceu em 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Seus pais eram Antônio Galvão e Isabel Leite Barros. Aos 13 anos, iniciou os estudos no seminário dos jesuítas, lá na Bahia. Em 1760, iniciou o noviciado da província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura do Macaco, Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 11 de julho de 1762 e logo foi transferido para o convento em São Paulo. Em 1774, fundou o mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, com 84 anos. Foi homem de profunda caridade, delicadeza e bondade. Foi beatificado em Roma por São João Paulo II e incluído no calendário litúrgico para 25 de outubro. No dia 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, em São Paulo, canonizou o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Igreja em oração, nossa missa no dia a dia. Ano 3, número 34, ano A, outubro. Então aqui está, meus queridos amados irmãos, um pouquinho da vida de Santo Antônio de Santana Galvão, o popular Frei Galvão. E vamos então tomar para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, que a liturgia de hoje nos propõe, no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nessa quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, ela então nos provoca, nos questiona, para que nós possamos então olhar com seriedade o nosso compromisso com Jesus Cristo. E é interessante porque nós presenciamos nos dias de hoje várias situações que nos são exigidos o nosso testemunho enquanto cristãos. Estamos então diante de uma realidade onde aquelas pessoas que buscam professar a fé, ser fiéis a Jesus Cristo, são motivos então de zombaria, de chacota, de piada. Por quê? Ora, o mundo então ele está vertendo para um outro lado, o lado do egoísmo, o lado da exploração, da ganância, da injustiça, da violência e tantas outras situações de morte a qual nós presenciamos. E aquelas pessoas que buscam, então, de fato, permanecer com os valores, aqueles que nós herdamos dos nossos antepassados e que infelizmente estão se perdendo no decorrer do tempo,
Aquelas pessoas que buscam agir corretamente, eticamente, moralmente, vão ser perseguidas, porque o mundo de hoje quer que todos absorvam esses ensinamentos, que deixem conduzir por esse tipo de mentalidade e ideologia. Mas nós precisamos ser fiéis à fé que nós professamos. E aí está então aquilo que Jesus diz no Evangelho. Dentro da própria casa, essa situação de divisão acontece. Quantas famílias de hoje, pessoas que professam a fé, outras não. E as que não professam a fé em Jesus Cristo, vão então zombar, vão ali fazer chacota com essas pessoas. E, quando não, pessoas que professam outro tipo de fé, vão ali buscar de todas as formas nos perseguir. Então, há essa grande divisão já hoje em nossas famílias. Pessoas, então, que não aceitam, mas que, então, buscam fazer com que nós, então, nos afastemos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Basta nós recordarmos, então, não precisa ir muito longe no tempo, não. Voltando um pouquinho na história, nós, então, podemos perceber o quê? Que lá por meados dos anos 80, uma moça que quisesse, então, namorar um rapaz, quais os requisitos que ela, então, ia observar para poder, então, ali ver se aquele rapaz estava apto para poder, então, ali recebê-la como namorada ou não? Qual eram os critérios que ela utilizava para poder, então, perceber se aquela pessoa era uma pessoa de família ou uma pessoa de bem? Primeiramente, se era uma pessoa que trabalhava, se era uma pessoa que estudava, se era uma pessoa que, então, não tinha vício, bebida, cigarro e outros tipos de vícios também. Uma pessoa que preenchesse esses requisitos era tida como uma pessoa de bem. Agora, hoje em dia, não. Nós percebemos aí, então, principalmente nas jovens, que elas olham um outro tipo de perfil. Por exemplo, se o jovem hoje, ele não é um jovem de balada, não é uma pessoa que bebe, não é uma pessoa que fuma. Ah, esse é um careta, esse não serve para ser meu namorado. Percebe como está invertidos os valores do dia de hoje? E que muitos de nós, enquanto cristãos católicos, se não também olharmos para a nossa conduta, aquilo que nós então trazemos como prioridade, como valores, deixamos também seduzir por essas atitudes. E com isso deixamos também de testemunhar esse Deus de amor. Então é preciso rever os nossos conceitos, para que nós então possamos ser luz diante desse mundo de trevas a qual nós estamos inseridos. E é justamente essa realidade que nos narra a primeira leitura de hoje. Paulo escreve para a comunidade de Éfeso, dizendo que nós, enquanto cristãos, somos então chamados a permitir que Deus possa agir na nossa vida, transformando o nosso ser. E como isso? Através da ação do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que também vai nos santificando, vai nos redimindo, vai nos animando, nos encorajando para que nós então não deixemos nos seduzir, não nos abatamos diante da perseguição, da chacota, a qual nós somos submetidos no nosso dia a dia. Então, Paulo diz aí, nós devemos então ser robustecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que então o homem interior, ele possa então fazer com que Cristo habite em cada um de nós. E isso se concretiza quando nós então deixamos que nossas atitudes possam então expressar aquilo que nós professamos enquanto fé, aquilo que nós pregamos enquanto verdade. É assim que nós vamos então fazer aquilo que o salmista de hoje nos convida: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. É através, então, da ação de Deus na nossa vida que a bondade, porque muitas vezes, como Paulo diz no outro texto, na outra carta, muitas vezes fazemos o mal que não queremos, mas o bem que queremos, nós não conseguimos fazer. Portanto, meus queridos amados irmãos, que possamos abrir a ação de Deus através do seu Santo Espírito, que Ele possa habitar em cada um de nós, para que assim possamos então ter coerência nas escolhas que nós fazemos
e diante das divisões, para que diante das divisões, diante das perseguições, que nós possamos permanecer firmes no Evangelho de Jesus Cristo, professando a nossa fé, sendo o sal da terra, sendo luz do mundo, para tantos irmãos que se encontram nas trevas e que no momento oportuno eles possam então se render a esse Deus de amor que quer transformar não somente a minha, a sua, mas a vida de toda a humanidade. Que nós possamos então ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar a vida desses nossos irmãos, levando eles, conduzindo eles a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno aqui a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.